Olá, amadinhos! Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos, e o meu parceiro intérprete, olha ele, Sâmio Costa. Vamos lá para a nossa aula 39.1, falando sobre os tipos de sujeito. Aí você vem assim, lembrando, né? Quais são os tipos de sujeito? Vamos lá! Nós temos sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, ora, sujeito inexistente, que é a mesma coisa de eu falar a oração sem sujeito. Belezinha? Mais um conteúdo para armazenar no seu HD. Tipos de sujeito. Aqui nós temos um trechinho, né? Para entender a estrutura básica da oração. O que é necessária? Estrutura básica é assim, amadinho, são os termos essenciais da oração. Sujeito e predicado. Tá bom? Então, nós vamos aqui, ó. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras. Mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar. Um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Aqui neste poema, nós temos aqui, né? Quando está aqui, o homem vai devagar. Um cachorro vai devagar. O burro vai devagar. Aqui eu tenho uma oração, tá certo? Aqui eu tenho uma estrutura básica. Eu tenho um sujeito e o predicado. Tá bom? Lembrando que oração é uma frase que gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal, não é isso? Então, vamos lá conhecendo aqui a estrutura. As orações são comumente estruturadas em dois elementos, sujeito e o predicado. O sujeito, de quem eu estou falando? Vamos lá então. O que esse ser está fazendo? Qual que é claro sobre esse ser? Sempre você vai fazer esse questionamento. Então, aqui, sujeito, o homem, o predicado vai devagar. O sujeito, o cachorro, e o predicado vai devagar. E o burro e o predicado vai devagar. Belezinha? Então, aqui são a estrutura básica para os elementos básicos, os elementos essenciais da oração, sujeito e predicado. Aí, o que é o sujeito? É o termo essencial da oração sobre o qual se faz uma declaração, tá certo? Qual foi a declaração que foi feita? Vai devagar. Predicado é aquilo que se declara, né? Então, a respeito do sujeito. Tá? Quem é o sujeito? O cachorro, o burro e o homem. E em relação de sujeito e predicado, como a gente nessa aula vai estudar o que é o sujeito, nós temos uma classificação. O sujeito é simples quando possui apenas um núcleo, uma palavra, tá bom? Vamos ver aqui o exemplo. Esse meu vizinho anda de bicicleta todo domingo. Eu estou falando de quem? Vamos lá? Ó, do vizinho. É mesmo? Deixa eu colocar a canetinha aqui, ó. Estou falando do vizinho. Aqui eu tenho a palavra esse, meu e vizinho. Qual é a palavra principal? Olha aqui, ó. Vizinho. Então, só tem um aqui, ó. Então, esse aqui é o núcleo. Apresentou apenas um núcleo, sujeito simples. Vamos ver outra aqui. Os cabelos foram ficando brancos. Quem foram ficando brancos? Quem? O cabelo. Então, aqui eu estou falando de quem? Do cabelo. O que eu declaro sobre o cabelo? Que eles foram ficando brancos, não foi assim? Tá certo? Então, apenas o núcleo. Sujeito simples. Mais outra aqui para vocês. Todos vão devagar. Olha aqui, ó. Todos. O que vão devagar? Todos. Tá certo? Apenas uma palavra, então, apenas o núcleo.
As crianças brincam alegremente. Quem que brinca alegremente? As crianças. Qual é a palavra principal? Crianças, tá? O núcleo, é o centro, tá bom? Então, o sujeito simples apresenta apenas o núcleo, uma palavra principal, tá bom? Vamos lá, então. O que é núcleo, né? Significa a parte essencial de alguma coisa. Vamos lembrar lá de biologia, tá certo? Uma bela menina de vestido verde, com bolinhas vermelhas e laços amarelos no cabelo, chegou à cidadezinha para passar as férias. Olha só, qual é a palavra principal que você vai ver aqui, ó? Olha bem, menina, tá bom? Ó, a palavra principal. Aí onde que vai estar? Até aqui, ó, tá fazendo o quê? A parte do sujeito. Beleza? Vamos lá. Vamos dando sequência aqui, ó. Porém, nem todas essas palavras têm a mesma importância da frase. A mais importante é o substantivo menina, reforçando ali, ó. Esta, né, que constitui o núcleo do sujeito da oração. Nós temos aqui também um é pouco, viver é maravilhoso. Beleza? Então, aqui, ó, e viver. E o sujeito composto vai apresentar mais de um núcleo na oração, sujeito composto, né? Olha só, lá, lembrando lá do texto lá de Carlos Drummond, cidadezinha qualquer. O homem e o burro vão devagar. Então, ó, sujeito composto possui mais de uma palavra como núcleo. Então, eu tenho a palavra homem e a palavra burro. Então, eu digo que homem e burro são núcleos do sujeito composto. Mais outra aqui para vocês. Ana, Davi, Luiz e Franco leram um livro de mitologia grega. Tá certo? Aí eu coloco Ana, Davi, Luiz, Franco, todos são núcleos do sujeito composto, que é mais de uma palavra. Se eu escrevo aqui para vocês, aqui nesse cantinho aqui, ó. Olha bem. Será que tem alguém com esse nome aí no primeiro ano? Deixa eu ver. Caiabe, é assim que pronuncia? Joga bola. Não sei se Caiabe gosta de jogar bola. Opa, Caiabe, deixa eu ver aqui, vou colocar uma Bia aqui. Vou apagar para dar espaço. Aqui rapidamente. Espera aí, Caiabe. Canetinha. Aí eu coloco Bianca. E ficou junto aqui, mas não tem problema não. E Caiabe jogam bola. Então aqui, ó, quem joga bola? Caiabe e Bianca. Então o sujeito que é composto. Mais outra. Laísa. Vamos colocar nome aqui. Geice. L. Mais outro. Cauã. E Isabela são excelentes alunos. Quem são excelentes alunos? Eu coloco Laísa, Geiciele, Cauã, Isabela. Então, cada nome que eu escrevi aqui, tá certo? É o núcleo. Então, é um sujeito composto, é o núcleo do sujeito composto. Quando que é o sujeito composto? Quando apresenta mais de um núcleo, tá bom?
Amadinhos, ó, envia o nome que eu coloco aqui no exemplo, tá bom? Agora o sujeito desinencial, tá certo? Eu vou ter somente a informação, tá certo? Vou ter lá no predicado, mas a informação que eu tenho no predicado dá para identificar quem é que fez, né? Porque quando fala desinencial, é aquele que está oculto, o elíptico, tá bom? Não está expresso na oração, mas pode ser identificado pela desinência verbal. Com certeza você já estudou o sujeito desinencial, é o oculto, tá bom? Gosto de plantas ornamentais. Quem aqui fala gosto? Ó, eu quando eu falo gosto de plantas ornamentais, olha só, o sujeito oculto é eu. Olha que letra ridícula, vou apagar, peraí, Radinho, ficou feio. Ó, eu gosto de planta. Então, sujeito oculto, eu. Ó, pela desinência verbal, tá bom? Quem fala gosto? Gosto é a primeira pessoa do singular, tá bom? A primeira pessoa do discurso. Aí eu tenho a próxima aqui, ó. Encontrei João na feira. Ó, encontrei João na feira. Quem encontrou? Eu também, o sujeito oculto, eu, tá certo? Não aparece na oração, mas pela desinência do verbo. O que é desinência? É a parte finalzinha do verbo, tá bom? A finalzinho, tá bom? Que dá para identificar a pessoa, tá certo? Do discurso. Ó, isso aqui para ficar melhor o entendimento, você fala, falamos a verdade. Quem que for? Falamos a verdade, já está na primeira pessoa, né? Do plural. Quem é a primeira pessoa? Nós. Certo? Então, nós falamos a verdade. Compramos plantas ornamentais. Quem fala compramos? Também nós compramos, tá certo? Não tá aqui e fica fácil de identificar, tá bom? Não identifica pela desinência, pela terminação verbal, certo? Vamos ver outra aqui, ó. Vou devagar também. Vou devagar também. Quem que fala de devagar? Eu vou, né? Então, o sujeito tá oculto. Então, o sujeito é desinencial. Quando falar desinencial, elíptico, né? Oculto, são as mesmas coisas, né? É a mesma denominação para o sujeito oculto. Desinencial e elíptico, tá bom? Vai depender do autor, do gramático. Agora eu tenho aqui o sujeito indeterminado, né? O sujeito indeterminado, ó, é aquele que não está expresso na oração e não pode ser identificado ou porque não se quer ou por se desconhecer quem pratica a ação, tá certo? Se eu colocar assim, ó, vou colocar aqui, o sujeito é indeterminado, vou colocar indeterminado, né? Ele pode ocorrer na terceira pessoa do plural. Como assim? Falaram mal de mim. Falaram. Ó, terceira pessoa do plural. Aí vai, assaltaram a minha casa. Ó, assaltaram a minha... Quem que assaltou? Ninguém sabe. A gente coloca assim, ó, no impessoal. Terceira pessoa do plural, tá certo? Ele, mas eles quem? Não dá para identificar. Ou então, às vezes, você viu, acontece alguma coisa aí você não pode falar para ninguém, para não se comprometer, tá certo? Porque pode correr risco, né, de ameaças. Aí fala assim, vamos supor que alguém quebrou uma lâmpada ou um vidro de uma casa, ou o vidro de algum carro, né, o para-brisa. Aí quebraram o vidro do carro. Aí, ó, quebraram. Quem? Não sei, quebraram. Entendeu? Não quer se comprometer. Então, nós temos aqui sujeito indeterminado. Quando eu tenho na terceira pessoa do plural, ó, telefonaram para você ontem, isso aqui tudinho
é o predicado. Ó, apareceu terceira pessoa do plural e dentro do predicado não dá para ligar, né, esse verbo a nada, tá certo? Então, sujeito indeterminado. Ó, e aqui, ó, estão telefonando para você. Ó, aqui já foi usando o quê? A locução verbal, ó, o verbo aqui, ó, na terceira pessoa do plural, mais a forma nominal no gerúndio, telefonando. Beleza? Certinho? O pronome se, junto com os verbos, presta atenção, verbos intransitivos, aqueles que são capazes sozinhos de transmitir a mensagem. Verbos transitivo e indireto, aquele que precisa de complemento com auxílio de preposição. E os verbo de ligação, aquele que liga o sujeito ao seu predicativo, tá certo? Então, se o se, que é o índice de determinação do sujeito, aparecer acompanhando intransitivo, transitivo, indireto ou de ligação, também vai ter a função de sujeito indeterminado. Olha aqui, ó, o exemplo para vocês. Fala-se muito dos defeitos dos raios infravermelhos. Fala-se, entendeu? Então, aqui fala-se, olha só, verbo intransitivo, tá bom? E tá o quê? Olha aqui, o pronome de determinação do sujeito, né? Que pode ser chamado índice de indeterminação do sujeito, que é ele que vai indeterminar o sujeito. E o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular, não tem sujeito, é sujeito indeterminado, tá bom? A classificação. Precisa-se de profissionais competentes, ó, precisa, você sabe quem está precisando? Não sabe, então, ó, o verbo aqui, ó, verbo transitivo indireto. Por quê? Quem precisa de alguma coisa. Olha só, o complemento verbal veio acompanhado da preposição de. Se vem acompanhado da preposição, amadinho, olha só, tá completando o sentido do verbo. Olha aqui o se, né? Que é o índice de determinação. Agora mais outra aqui, agora com verbo de ligação. Nós temos aqui, né? Era-se mais calmo antigamente, ó. Era-se. O verbo ser é verbo de ligação, tá bom? Então, apareceu verbo intransitivo ou transitivo indireto, verbo de ligação, mais o pronome se, já sabe que será o quê? Sujeito indeterminado. Beleza? Tome nota. Agora, nós temos aqui o seguinte, né? Oração sem sujeito. Quando a oração possui apenas predicado. Também. Só que quando eu falo oração sem sujeito, lá no indeterminado, também não só aparecia o predicado, não é assim? Só que aqui, esse predicado, a diferença vem com o verbo, né? Que indica fenômeno natural, amadinho. Entendeu? Fenômeno da natureza. Então, nós temos aqui, ó. Está chovendo há semanas, mas... melhor. Está chovendo há semanas. Não suporto mais. Ora, a chuva faz bem às plantinhas. Obrigado por me lembrar disso. Então, quando ele fala assim, está chovendo há semanas, ó, que faz tempo que está chovendo, né? Então, está chovendo é uma locução verbal. Esse está chovendo indica um fenômeno natural, tá certo? Há semanas, ó, que é tempo decorrido, tá certo? Então, os verbos são impessoais. Ele vai indicar clima, temperatura, tempo decorrido, fenômeno natural, tá certo? Para ser sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Me atrapalhei toda aqui na hora da fala, tá bom? Ó, aqui eu tenho, havia muitas pessoas na rua. Ó, havia. Aí eu vou cantar uma musiquinha para vocês.
Verbo haver no sentido desistir não tem plural e nem sujeito. Seu auxiliar também. Então, aqui eu tô com o verbo haver, né? Se é o verbo haver, não tem sujeito. Cadê o sujeito aqui, ó? Vazio, né? Não tem. Como que eu vou classificar essa oração, amadinho? Como oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Quando eu falar sujeito inexistente, é a mesma coisa que oração sem sujeito. Tá bom? Vamos ver a próxima. Choveu durante a noite. Cadê o sujeito? Não tem. Olha aqui, o chover, o verbo chover, né? Não indica fenômeno natural? Então, não tem sujeito. Só vai ter o predicado. Tanto na primeira, havia muitas pessoas na rua, como choveu durante a noite. Aí você vai para a segunda, para a terceira oração. Está muito frio. Está muito frio. Ó, está indicando temperatura, né? Clima. Então, verbo, né? Indicando temperatura, clima, oração sem sujeito. Beleza? Vamos lá, então. Nós temos mais um pouquinho aqui, ó. Com o verbo haver no sentido de existir, acontecer, realizar-se, decorrer. Presta atenção. Não terá sujeito. Vai ser a classificação é oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então, presta atenção aqui nesse quadrinho. Olha bem aí, amadinhos. Olhem bem. Aqui você tem o seguinte, na primeira. Há crianças no parque. Há crianças no parque. Ó, o verbo haver, tá bom? Existem, preste atenção, existem crianças no parque. Se eu colocar como existir, vai ter sujeito. Tá bom? Mas com haver, não. Houve algo estranho. Opa, é o verbo haver. Mas se eu colocar o acontecer, aconteceu algo estranho, aí terá sujeito. Havia 3 noites que chorava. Ó, faziam, né? Melhor faziam não. Havia 3 noites que choravam. Haver, ó. Entendeu? Então, aqui eu tenho, né? No houve, no verbo existir, né? No verbo haver, não tendo o quê? Sujeito. Então, se ele aparecer nesse sentido de acontecer, de existir, de realizar-se e decorrer, olha só, não tem sujeito. Então, nós temos aqui outro exemplo. A poesia. Presta atenção, amado.